Eu sou o Rudi Solon e está no ar o programa Shalom Brasil. Estamos no mês de junho, mês do orgulho LGBTQIA+. Israel, como uma democracia plural e inclusiva, conta com mais de 60 eventos, de norte a sul do país, para celebrar o orgulho neste mês. A Parada do Orgulho de Tel Aviv é uma das maiores do mundo e em Jerusalém eu pude acompanhar na última semana o evento, que foi palco de discussões políticas. A parada na cidade sagrada tem um caráter de luta e de resistência, com a presença de membros do governo e organizações da sociedade civil. O evento acontece sob um forte esquema de segurança, devido a ameaças de extremistas, mas mais de 8.000 pessoas puderam se manifestar nas ruas de Jerusalém, lutando por inclusão, liberdade e respeito. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. O 6º Simpósio Internacional de Gerenciamento de Crise e Resposta em Catástrofe. O Campeonato Interno de Xadrez na Hebraica de São Paulo. Palestra com o jornalista Henrique Zimmermann. Fique com a gente, voltamos já com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. Sabe o que você ganha com o Open Finance e o Safra? Você pode compartilhar seus dados de uma instituição para outra em troca de ofertas personalizadas. Tá, mas por que o Open Finance é melhor no Safra? Gente, privacidade é coisa séria. É importante ter um banco super sério para confiar. O Safra não surgiu assim, do nada. São 180 anos. Bom para você. Quem sabe, Safra. Ter essa experiência, chegar próximo, ver a natureza ali agindo, né, os passarinhos, os peixes ali saindo, foi uma experiência bem legal. Isso por conta da grande quantidade de ligações dos imóveis que foram conectados à rede de esgoto. Nossa, eu fui lá, eu vivenciei, isso realmente é possível. A vida está voltando ao Pinheiros e o Pinheiros está voltando à vida. Sabesp, Governo de São Paulo. Você confere agora o que acontece no esporte judaico com Ricardo Setion. Olá, meu amigo, que tal, minha amiga? Mais uma vez de volta ao Brasil e falando de esportes judaicos, esportes israelenses. E aqui entre nós, os dias vêm passando neste fim de mês de maio, começo de mês de junho, e nós estamos prestes a saber um dos mistérios mais importantes do futebol, pelo menos de dois países, Israel e Brasil, porque estamos quase em situação de poder confirmar, se tudo andar certo, de que o Brasil vai ter o primeiro jogador de futebol israelense profissional jogando aqui no Brasil. Trata-se do contato entre Eran Zahavi, o artilheiro, o melhor jogador dos últimos anos da seleção israelense, que terminou o seu contrato com a sua equipe na Holanda e está prestes a chegar aqui ao Brasil. Eran Zahavi, que foi estrela do Maccabi Tel Aviv, foi artilheiro na China, é ídolo na Holanda, tem uma oferta gigante do Botafogo de Rio de Janeiro. E esse dinheiro vem de um novo investidor americano que comprou o departamento de futebol do Botafogo do Rio de Janeiro, Botafogo que tem uma enorme torcida judaica e que está fazendo pressão nas mídias sociais para que Eran Zahavi aceite a oferta do Botafogo. Falta pouco, já até fizeram essa montagem aí com Eran Zahavi e a camisa preto e branca do Botafogo, que já foi de Garrincha, Nilton Santos, Zagallo e tantos ótimos jogadores. Poderia ser a primeira equipe a ter este primeiro e muito bom, o craque israelense Eran Zahavi. Falta a assinatura, ele tem muitas ofertas, ainda não decidiu, em breve vamos confirmar para você. E falando em Mundial,
Acaba de acontecer nesta semana uma reunião exclusiva, importante, na FIFA, na Suíça, para se debater um tema importantíssimo: os israelenses. O que fazer com esses israelenses, hein? Que dor de cabeça que eles dão, porque torcedores israelenses, até dias atrás, estavam proibidos de vir à Copa do Mundo, porque o Catar não tem relações diplomáticas com Israel. Mas é óbvio que essa situação não podia perdurar e milhares de israelenses estão adquirindo ingressos pela internet para a Copa do Mundo em novembro. E agora podemos confirmar de maneira oficial de que qualquer torcedor israelense com o ingresso oficial da FIFA poderá assim entrar no Catar e assistir o jogo que quiser, dependendo do ingresso que tiver. Isso é uma decisão oficial da FIFA, portanto, liberado o acesso a israelenses, seja relações diplomáticas ou não, eles vão ter a permissão que qualquer torcedor com ingresso poderá ter. Portanto, Copa do Mundo em novembro, FIFA no Catar, vai ter torcida israelense. Não vai ter a seleção de Israel, mas vai ter torcida. Até agora, pelas nossas informações, ao menos 7.000 israelenses já adquiriram ingressos através do site da FIFA. Vamos ver se você também consegue aí, porque não é fácil, viu? É difícil. Essa 22ª Copa do Mundo promete muito daquilo que é a emoção que vai trazer a Copa do Mundo, com esse pequeno tempero a mais de ser em um país árabe que não tem relações diplomáticas com Israel. Vamos falar agora de atletismo, porque o nível mais alto do atletismo se encontra hoje naquilo que é chamado de Liga Diamante. É uma série de competições que acontecem em alguns países durante o ano e somente os atletas com os melhores resultados têm o direito de participar das várias modalidades do atletismo moderno. E nunca um israelense participou. Mas agora, em Roma, na Itália, neste capítulo da Liga Diamante de Atletismo, que há de maior desempenho no atletismo mundial, vai ter a presença de um israelense na modalidade de salto em altura. O campeão mundial juvenil e europeu juvenil, o israelense Yoav Kapitoniuk, se classificou e vai ser o primeiro atleta israelense, portanto, a participar da Liga Diamante de Atletismo no salto em altura. Esperemos que tenha os mesmos resultados que teve no nível juvenil. Eu repito, ele é campeão do mundo juvenil com 2,31 metros de altura no seu salto. E para terminar, é claro, Maccabiada Mundial em Israel. Você que vai seguir aqui com a gente, continua seguindo todas as informações neste canal exclusivo do Shalom Brasil, vai ter Maccabiada Mundial depois de adiamentos por causa da pandemia, agora dia 14 de julho. Serão 2 semanas de provas para jovens, para os principais e também sêniores e masters. Uma Maccabiada completa. E preste atenção, o recorde de atletas, segundo a organização, mais de 10.000 atletas confirmados. Número de países, mais de 60. Não se sabe exatamente porque na última hora sempre tem um país ou outro, mas segundo a organização do Maccabi Mundial, pelo menos 60 países já confirmaram presença nesse evento que, eu repito, abre as portas em Israel no dia 14 de julho. É agora. E o Brasil, hein? É claro que o Maccabi Brasil, presidido pelo Fernando Rosenthal, este que já esteve à frente da Maccabiada Pan-Americana, está fazendo um bonito papel. O Fernando, com a sua equipe, já podem confirmar a presença de quase 600 atletas. Atletas somente, realmente é um número gigantesco nessa época tão difícil, que vai representar as cores do Maccabi Brasil, as cores verde e amarelo em Israel na Maccabiada Mundial. Junto a eles, cerca de 300 familiares. Essa delegação hoje já conta com mais ou menos 900 pessoas do Brasil. Será necessário realmente um grande esforço do Maccabi Brasil e ele vem sendo feito. Bonito papel, bonito trabalho da CBM na presidência do Fernando Rosenthal, e o Maccabi Brasil vai estar forte e firme nas 3 Maccabiadas diferentes, repetindo, juniores, principal e masters. Um grande abraço para você, amigo do Shalom Brasil, neste canal de esportes. Até breve.
A Hebraica de São Paulo realizou seu campeonato interno de xadrez para os sócios, que reuniu participantes a partir de 6 anos. Veja como foi. Um tabuleiro de 64 casas com um rei, uma rainha, um cavalo e outras peças que fazem o tempo parar para os jogadores. A partida pode levar de minutos a horas, com muita concentração das crianças e dos adultos. Nós estamos investindo fortemente aqui nas bases, na renovação, nas crianças. Podemos observar mais de 65 participantes hoje aqui no torneio, todos sócios da Hebraica, curtindo o xadrez. Parece que a Gambita da Dama fez muito furor aqui nos últimos meses e durante a pandemia e tantos filmes e registros. Enfim, a Hebraica está se fortalecendo no campo esportivo, especialmente, como nós dizemos, mais recreativo e buscando, claro, uma competição de alto rendimento, mas sempre com nossas bases, né? Reduzindo militantes e investindo em nossas crianças, nossos filhos. Estamos todos aí agitando para que o esporte cada vez cresça mais. Então, o xadrez a gente está numa renovação e num crescimento, né? Acho que nos últimos meses, aqui depois de pandemia, o xadrez cresceu de uma forma muito legal aqui na Hebraica. Então a gente também vem fazendo com que as crianças se motivem para fazer esse tipo de torneio interno e, consequentemente, daqui um pouco, quando elas adquirirem mais experiência, a gente vai buscar outros torneios, junto à federação, torneios externos que a gente possa participar. Davi de Israel joga xadrez há 30 anos, dono de um currículo extenso de medalhas em campeonatos e coordenador do xadrez na Hebraica, trazendo a sua experiência para os novos jogadores e, quem sabe, futuros campeões. Eu deixei de competir há muito tempo, né? Mas na época em que eu competia, na década de 80, eu fui campeão paulista, joguei várias macabíadas em Israel, a última que eu lembro já faz uns 10 anos talvez. Eu fiquei empatado em primeiro lugar no Open, fui vice-campeão pelo critério de desempate. Em Buenos Aires fui medalha de ouro. E aqui em São Paulo, enfim, eu deixei de competir justamente por causa dessa atividade relacionada ao ensino do jogo do xadrez, que é o que eu gosto de fazer. A gente está passando por uma fase muito boa. Estamos com mais de 70 crianças inscritas nos cursos, seja através da escola de esportes, cursos regulares, e a tendência é de crescimento. As crianças, quando elas jogam xadrez, né, aos poucos elas acabam gostando do jogo, se envolvendo mais, e aí a concentração é total. O Salão Nobre Marc Chagall tinha jogadores de todas as idades e várias categorias. Uma disputa silenciosa até o final. E todos ganharam medalhas de participação independente do resultado. O que valia era competir. Primeiro que ele estudou bastante teoria, ele conhece bastante. E eu estou há muito tempo sem jogar. E aí alguma coisa eu jogava até meus 20 e poucos anos, agora estou com 70. Aí a gente não perde, é que nem andar de bicicleta. Mas ele joga muito. Minhas duas filhas jogam xadrez aqui no clube. Eu incentivo elas a jogar xadrez. Uma vez todo final de semana, pelo menos um jogo por final de semana eu jogo com elas. Então a razão principal é estar com elas. E incentivarem elas a jogarem xadrez, né? Que é algo que eu aprendi pequeno também com a minha família e que eu acho um jogo que estimula, eu acho um jogo muito, em resumo, acho um jogo muito legal. E eu aproveitei que eu estava aqui e me inscrevi para o campeonato. Mas claramente já não é a minha, que eu já perdi o primeiro jogo, mas eu fico feliz aqui de estar com elas e espero que elas ganhem mais que eu. E no cheque-mate saíram os campeões que ganharam medalhas e troféus. Um incentivo para, quem sabe, uma carreira no xadrez. E a dica para um bom desempenho vem do pequeno ganhador. Minha concentração, meu foco e treino. Eu me sinto muito feliz e eu gostei muito de ter participado. Renata, orgulhosa do seu filho ser campeão? Muito orgulhosa. Apesar que eu sempre falo para os meus filhos que o que vale é competir e fazer o seu melhor. Quando você faz o seu melhor, quando você faz de coração, não tem como dar errado, tanto no esporte quanto na vida. Eu só movimentei a dama e aí a dama fez checkmate. Valeu a pena participar hoje aqui? Sim.
Daniel Bialski, vice-presidente da CONIB, traz as principais informações da comunidade judaica da semana. Esta semana eu tive o privilégio de, representando a CONIB, comparecer ao Tribunal Superior Eleitoral e ali firmar a assinatura num termo de cooperação que envolve não somente a comunidade judaica, mas todas as comunidades do Brasil. Este acordo visa um combate efetivo à intolerância, à discriminação, ao ódio, às fake news, que já é uma bandeira muito conhecida, uma bandeira levantada há muito tempo pela CONIB. A CONIB, assim como todas essas entidades, buscam a paz nas eleições, a paz na nossa vida, para que todos possamos viver no Brasil, que é um Estado democrático de direito, respeitando o direito dos outros, respeitando a raça, a religião e a etnia também. A CONIB segue vigilante, de mãos dadas com todas as federadas, para que esta eleição não se transforme de uma guerra. Independentemente do pluralismo e das escolhas de cada um, o respeito e a tolerância têm que prevalecer. A seguir, a palestra com o jornalista Henrique Zimmermann. O programa Shalom Brasil também chega em todo o território nacional via satélite, no canal Com Brasil, canal 3 da Claro e via Embratel, canal 28 da Sky e Oi TV e canal 239 da Vivo TV e GVT TV. Professor Samuel Feldberg, o nosso correspondente de política internacional, traz as principais novidades da política israelense. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. No nível estratégico, as coisas continuam tensas. Israel tem bombardeado os subúrbios de Damasco, aparentemente para eliminar forças iranianas e, eventualmente, algum tipo de conexão com o Hezbollah. E, enquanto isso, as negociações para reavivar o acordo nuclear com o Irã estão indo por água abaixo. Esta semana, o Irã anunciou que vai desligar 27 câmeras que fazem o monitoramento do enriquecimento do urânio em Natanz, o que, na prática, elimina qualquer possibilidade de controle do volume de urânio enriquecido que o Irã tem ao seu dispor. Isso provavelmente levará a uma intensificação das atividades israelenses para deter o programa nuclear iraniano, independentemente das negociações. Teremos um aumento das tensões na região. Enquanto isso, em Tel Aviv, um momento de descontração. A parada gay mudou o seu roteiro esse ano para evitar as principais ruas do centro de Tel Aviv, que estão em obras por toda a cidade, e se espera que dezenas e dezenas de milhares de pessoas participem da parada num dia radiante de quase verão israelense. É mais uma amostra da diversidade desta sociedade e da tolerância que se vive nesta região. Uma exceção no Oriente Médio. E uma boa notícia para os torcedores de futebol.
uma aparente consequência dos acordos de Abraão, foi aprovada a viagem de israelenses para a Copa do Mundo em Catar, apesar de Catar ser visto como um país mais alinhado com a Turquia e apoiador do Hamas, financiador do Hamas, mas mesmo assim os israelenses poderão viajar para assistir à Copa do Mundo. Ainda falta determinar, no momento da Copa, se as autoridades israelenses acreditarão que há condições de segurança para isso. Veremos quando isso ocorrer. Até a próxima semana. A Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, a Federação Israelita do Estado de São Paulo e o Clube Hebraica, junto com a Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria, realizaram uma palestra com o jornalista Henrique Zimmermann na sala plenária da Hebraica. Veja como foi. O encontro da comunidade judaica com o jornalista Henrique Zimmermann veio recheado de histórias sobre a sua carreira. Na palestra, Acordo de Abrão, um Oriente Médio próspero e pacificado, trouxe vivências do jornalista em coberturas que realizou no Oriente Médio. Henrique Zimmermann é uma sumidade nos assuntos, não só nos assuntos que ele conhece, mas como ele gosta de dizer, nos segredos que ele conta, sempre traz muito conhecimento e tem uma cabeça e uma estrutura para contar as coisas que trazem muita vontade da gente continuar escutando. Todas as informações que ele traz e o que ele nos conta são muito importantes para que a nossa comunidade de fora de Israel conheça de história e conheça da realidade atual. É uma honra recebê-lo na Hebraica e uma satisfação que as entidades conseguiram trazer uma figura tão importante aqui para estar conversando com a gente. O Henrique é sempre interessante. A gente esteve com ele em Israel, conversamos com ele lá, já fiz uma amizade com ele de alguns anos que a gente conversa, e é sempre bom escutar. Primeiro porque ele tem a maneira dele contar é muito interessante, te atrai, né? Atrativa. Segundo, ele tem conteúdo, ele tem fontes importantes. Então a gente sempre tem um update do que está acontecendo em Israel. E você pode sair de Israel uma semana, que já aconteceu muita coisa nessa uma semana. E o Henrique consegue traduzir o que está acontecendo lá numa linguagem bastante gostosa de se escutar. Então, para mim é sempre um prazer poder escutar o Henrique. Além da palestra, Zimmermann veio ao Brasil também para lançar o livro Conversando com o Inimigo, do Porto a Abu Dhabi via Tel Aviv, da editora Talu Cultura. Nele, Henrique escreveu sobre a sua cobertura e acontecimentos importantes no Oriente Médio, nas últimas 5 décadas, e fala sobre a história da sua família e sua vida. Henrique, de todos os episódios que você passou em Israel como jornalista, qual foi o mais difícil de tantos conflitos que você viu? Do ponto de vista pessoal, foi em novembro de 1995, quando fiz a última entrevista ao Yitzhak Rabin. Eu acho que isso rompeu-me, porque eu entrevistei-o na sexta à tarde e no sábado ele foi assassinado. E eu, por um radical, eu fui à última entrevista. E eu entrevistei e perguntei-lhe como quer ser lembrado para a história. Eu não imaginava que ia acontecer uma coisa assim. E esse assassínio mudou a história de Israel e da região. Realmente, às vezes, sabes, eu leio o meu livro e leio coisas que eu escrevi, que eu vivi na minha vida e não acredito. Leio como se eu estivesse lendo a história de outra pessoa. Não imagino que possa ser possível que eu tenha passado tantas coisas. Ao longo dos anos, Henrique se tornou um especialista sobre os assuntos do Oriente Médio. Admiradores do seu trabalho puderam conversar e saber os detalhes de acontecimentos importantes, da história, negociações, acordo entre os países e a revolução das mulheres no mundo árabe. Eu coloquei uma pergunta, ele havia falado da revolução que as mulheres estão fazendo no mundo árabe, né? E trouxe a questão da Arábia Saudita e do Estatuto da Mulher que eles formaram há 2 anos atrás e como isso está mexendo e mudando essa transformação do mundo árabe. E ele fechou lindamente dizendo que as mulheres estão transformando todo o mundo do Oriente Médio. Então, não só nos países árabes, onde elas estão se emancipando,
assim como também as mulheres Haredi em Israel estão fazendo uma grande transformação, onde elas trabalham durante o dia nessa parte toda de tecnologia e das startups, e elas têm feito essa transformação dentro do mundo mais conservador, mais fechado. Então isso foi assim uma música para os meus ouvidos. Eu trabalho com isso na federação, com o grupo de empoderamento e liderança feminina, e eu pedi para ele esse estatuto para que a gente possa passar toda essa mensagem para as nossas mulheres aqui. Olha aqui, conversando com o inimigo, até como o David comentou no início da palestra, conversar entre os que somos amigos é um diálogo fácil, mas conversar com os inimigos é o grande desafio. Mas o mais interessante, na minha opinião, um dos pontos altos, é o otimismo contagiante, porque é contagiante que ele tem. A visão crítica, seja do Meio Oriente e, no geral, da geopolítica mundial, mas sempre com uma visão futura de entusiasmo, de paixão e, acima de tudo, com a expectativa que a esperança triunfe sobre a realidade. O Henrique é uma injeção de otimismo com pragmatismo, né? Então acho que ele traz uma perspectiva de esperança, né, no sentido de olhar para o Oriente Médio com uma agenda positiva. Isso é uma bênção, né, nos tempos sombrios de antissemitismo, discurso de ódio, ataques terroristas. Você escuta um cara que traz um alento, que traz uma luz para o cenário do Oriente Médio. Então foi muito bacana, foi muito bom ter começado o dia com essa fala do Henrique Zimmermann. Tudo que ele trouxe é muito inédito, são conhecimentos que com certeza toda a comunidade acadêmica brasileira tem interesse, né? Então esse livro é muito representativo e essa palestra foi assim um show de novidades. Eu estou encantada. Rabino responde. Qual é o dever do judeu perante a família e a sociedade? Perante a sociedade ele tem que ser uma pessoa honesta, íntegra, um exemplo de fé, de confiança em Deus, de comportamento, de atitudes corretas. Isto é que a Bíblia preconiza, que o povo judeu seja um farol frente às nações, um exemplo, assim este povo que trouxe o monoteísmo para o mundo possa ser admirado porque ele está com atitudes exemplares, uma índole perfeita. A atitude, as obrigações para a família são grandes. Manter a família, amar a família, consolidar a família, saber que a família é o capital máximo que o homem tem. Afinal, quando a gente sai deste mundo, o que levamos? Ninguém leva nem ouro, nem prata, nem malas. Os filhos, os netos, o que você plantou, isto merece uma dedicação, uma devoção, uma atenção, um carinho especial. A seguir, fonte. Sabe o que você ganha com o Open Finance e o Safra? Você pode compartilhar seus dados de uma instituição para outra em troca de ofertas personalizadas. Tá, mas por que o Open Finance é melhor no Safra? Gente, privacidade é coisa séria. É importante ter um banco super sério para confiar. O Safra não surgiu assim, do nada. São 180 anos. Bom para você. Quem sabe, Safra. Meus amigos, a nossa campanha da Hatzalah se inicia hoje, então peço a todos, dentro do que puderem, que compareçam, contribuem, para que a gente possa aumentar a nossa prestação de serviços, sempre no sentido de saúde e vida, que é o mais importante, e conto com todos vocês, cada um dentro da sua possibilidade. Nós atendemos todos os dias, 24 horas por dia, inclusive nos feriados judaicos, e inclusive no nosso sagrado Shabbat. Muito obrigado. Comunicado Recall da Elite Strauss Israel.
tendo em vista o alerta internacional emitido pela Elite Strauss sobre eventual contaminação por salmonela em parte dos produtos, a Rodin, empresa importadora de alguns desses produtos no Brasil, conforme a determinação da Anvisa, na resolução número 1558 de 2022, informa: caso você, consumidor, tenha um desses 17 itens em seu poder, devolva ao estabelecimento aonde adquiriu o produto. A Rodin lamenta o ocorrido e já tomou todas as providências cabíveis. Why I am a Jew. The deepest question any of us can ask is, who am I? To answer it, we have to go deeper than where do I live or what do I do? The most fateful moment in my life came when I asked myself that question and knew the answer had to be, I am a Jew. This is why. I'm a Jew not because I believe that Judaism contains all there is of the human story. I admire other traditions and their contributions to the world. Nor am I a Jew because of anti-Semitism or anti-Zionism. What happens to me does not define who I am. Ours is a people of faith, not fate. Nor is it because I think that Jews are better than others, more intelligent, creative, generous, or successful. It's not Jews who are different, but Judaism. It's not so much what we are, but what we're called on to be. I'm a Jew because, being a child of my people, I have heard the call to add my chapter to its unfinished story. I'm a stage on its journey, a connecting link between the generations. The dreams and hopes of my ancestors live on in me, and I am the guardian of their trust, now and for the future. I'm a Jew because our ancestors were the first to see that the world is driven by a moral purpose, that reality isn't a ceaseless war of the elements to be worshipped as gods, nor history a battle in which might is right and power is to be appeased. The Judaic tradition shaped the moral civilization of the West, teaching for the first time that human life is sacred, that the individual may never be sacrificed for the mass, and that rich and poor, great and small, are all equal before God. I'm a Jew because I am the moral heir of those who stood at the foot of Mount Sinai and pledged themselves to live by these truths for all time. I'm the descendant of countless generations of ancestors who, though sorely tested and bitterly tried, remained faithful to that covenant when they might so easily have defected. I'm a Jew because of Shabbat, the world's greatest religious institution, a time in which there's no manipulation of nature or our fellow human beings, in which we come together in freedom and equality to create every week an anticipation of the Messianic age. I'm a Jew because our nation, though at times it suffered the deepest poverty, never gave up on its commitment to helping the poor or rescuing Jews from other lands or fighting for justice for the oppressed, and did so without self-congratulation, because it was a mitzvah, because a Jew could do no less. I'm a Jew because I cherish the Torah, knowing that God is to be found not just in natural forces, but in moral meanings, in words, texts, teachings, and commands, and because Jews, though they lacked all else, never ceased to value education as a sacred task, endowing the individual with dignity and depth. I'm a Jew because of our people's passionate faith in freedom, holding that each of us is a moral agent and that in this lies our unique dignity as human beings. And because Judaism never left its ideals at the level of lofty aspirations, but instead translated them into deeds which we call mitzvot, and a way which we call the halacha, and thus brought heaven down to earth. I am proud, simply, to be a Jew.
I'm proud to be part of a people who, though scarred and traumatized, never lost their humor or their faith, their ability to laugh at present troubles and still believe in ultimate redemption, who saw human history as a journey and never stopped traveling and searching. I'm proud to be part of an age in which my people, ravaged by the worst crime ever to be committed against a people, responded by reviving a land, recovering their sovereignty, rescuing threatened Jews throughout the world, rebuilding Jerusalem, and proving themselves courageous in the pursuit of peace, no less than in defending themselves in war. I'm proud that our ancestors refused to be satisfied with premature consolations, and in answer to the question, has the Messiah come, always answered, not yet. I'm proud to belong to the people Israel, whose name means one who wrestles with God and with man and prevails. For though we have loved humanity, we have never stopped wrestling with it, challenging the idols of every age. And though we have loved God with an everlasting love, we've never stopped wrestling with Him, nor He with us. I admire other civilizations and traditions, and believe each has brought something special into the world. Aval zeh shalanu. But this is ours. This is my people, my heritage, my faith. In our uniqueness lies our universality. Through being what we alone are, we give to humanity what only we can give. This then is our story, our gift to the next generation. I received it from my parents and they from theirs, across great expanses of space and time. There's nothing quite like it. It changed and still challenges the moral imagination of humankind. I want to say to Jews around the world, take it, cherish it, learn to understand and to love it. Carry it, and it will carry you. And may you, in turn, pass it on to future generations. For you are a member of an eternal people, a letter in their scroll. Let their eternity live on in you. The 20th century saw many women across the globe demanding to take their place alongside men. What does the Torah say? Are women really equal? Might they be even greater? From a talk by the Rebbe on the yahrzeit of his mother, Rebbetzin Chana Schneerson. First in a three-part series. Die Svadus sind doch verbunden mit der Jahrzeit von Aisha bei Israel, ist doch lecheble Reish, darf der von seiner Hero beteil, mit die Unionen, mit welcher Aisha ist ausgeteilt, legabe Anoshi. Die Ablehnung, die noch leichter, geschah das Rätsel wegen Asami Ninja, was sie auch gegeben geworden, Lenoshim, aber beätze mit der Achiv, Achiv al pi Ateiru mit der Seichel, was wurde bechulu, i der Shove bis Chorim u Binikeis. Und das ist unter die drei Mitzvahs, in welchen Ashleisha Amudim, was allein Beis Yisrael eimet, und das ist der Linie von Tares HaMishpacha, und der Linie von Kashrus Achilu Shtier, und der Linie von Adnochas Neidet Shabbos wie Yom Tov, was al pi Hateiro, mitzad Hateiro, i der Shove bis Chorim und Kevis. Die alle drei. Afal pi kein Hateiro allein angepasst mit dem Teirische Balpeh, und sie geworden nach Haloch in Shulchan Aruch. Und das Emestag, beide seine Mechuyev, beschoven in die alle drei Sachen. Mitzad aber, wo der Ruf ist, wo Isha Metsuyo bebeiser, hat mir ihr auch gegeben, die Mitzvah von Adnokes, Neidet Shabbos wie Yom Tov, al derech sehr, wie bald der Chitim Käse ist, wie Chitim der Mansbull,
klum chit im Käses, und darf ankommen zu Eser Kenegde, hat man auch gegeben, der Linie von Kasches Achilles Stier zu frühen, weil der sehr der Linie von Taras Amishpach, was beide seine Mechuye mit demselben Schar, weil man Chas wie Scholle mechit bei Hafoche, und wenn man hängt ab, soll sein der Dirk-Bedauer und der Schmiede-Bedauer, und der Kium Bepeil hängt das ab von der Isha. Wie Atke de Kach, als bekommt in Druf an der Monus Miuchedes, was Bishar Chelke Hatero, tracht mir nie bis an ei Dechet kon sein Nehmen in Asen in Joni, und da verlost mir sich auf an ein und einzige Früh, wenn geht zu der alle 3 in Joni. A seguir, o 6º Simpósio Internacional de Gerenciamento de Resposta em Catástrofe. Hoje no quadro Uma Brasileira em Israel, vamos rever a visita que Sheila Bromberg fez ao Knesset, o parlamento israelense. Oi Rudy, oi pessoal do Shalom Brasil. Dessa vez nós vamos entrar no Knesset, o Parlamento de Israel. Esse filme eu fiz numa época antes do corona, mas eu mostro hoje para vocês terem uma ideia de como funciona o Knesset aqui em Israel. Oi gente, bom dia. Eu estou hoje num dos lugares mais importantes de Israel, que é o Parlamento de Israel, o Knesset. Olha só. Claro que eu nem preciso dizer da segurança que é para entrar aqui. Foi super difícil de parar carro e tive que pegar uma fila para poder fazer o crachá, aqui o meu crachá. E agora eu estou entrando, nós vamos ter uma reunião com novos imigrantes aqui dentro do Knesset. É a minha primeira vez aqui. כל הארגונים, יש לנו גם עוד מגזר, זה מגזר העולים, כלומר שהארגוני העולים, המגזר השלישי. אז המקומיות כגוף המייצג את כל רשויות הקליטה וכל רשות הקליטה בשלטון המקומי. O Knesset, em hebraico Aknesset, significa reunião ou assembleia. O Knesset é o Parlamento de Israel.
Ele fica em Jerusalém e foi construído em 1957 pelo barão James Armand Rothschild. Entretanto, desde 1949 já havia um parlamento israelense, cujos membros se reuniam em vários lugares em Jerusalém e Tel Aviv. Um local muito bonito, muito bem cuidado e extremamente seguro. O Knesset tem 120 membros, representa o poder legislativo de Israel, que também elege o governo e o presidente. Israel possui vários partidos e nesse lugar são decididas as grandes resoluções do país. Quando a gente chega aqui como novo imigrante, sem hebraico, tendo que se adaptar a uma nova cultura, a novos ritmos, envolvendo grandes emoções e transformações, a gente nem tem tempo de pensar em política, em situação do país. Estamos muito envolvidos em nossas próprias vidas com assuntos primordiais e urgentes, mas com o tempo as coisas começam a se ajeitar e passamos a entender um pouco mais de tudo que nos envolve como cidadãos israelenses. Passamos a sentir necessidade de aprender certas coisas para não nos tornarmos alienados. Passar por essa experiência foi muito incrível, pois me senti fazendo parte de um todo. Nem tudo eu entendi, pois muitos falam o hebraico muito rápido, mas consegui acompanhar um pouco do que aconteceu lá dentro e senti de perto que realmente estamos num país democrático. Diga-se de passagem, a única democracia do Oriente Médio, e vemos que nosso governo está aberto a nos escutar. Aos poucos vamos nos integralizando na sociedade israelense e isso é uma vitória conquistada a cada passo que damos com muita dificuldade, mas damos. Muito, muito orgulho de tudo isso. Se você quer entrar em contato comigo, entre pela mídia digital, Facebook, Instagram, YouTube, o meu blog, Uma Brasileira em Israel, ou pelos meus e-mails sheila.brom.12@gmail.com ou sheila@amaral-tours.com. Cuide-se muito, porque nós vamos vencer o corona, se Deus quiser. A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein realizou o 6º Simpósio Internacional de Gerenciamento de Resposta em Catástrofe, com a organização do seu simulado na Hebraica, com apoio do DSC da FISESP e da Hebraica. Uma catástrofe no meio do Centro Cívico de Hebraica foi o cenário para o 6º Simpósio Internacional de Gerenciamento de Resposta em Catástrofes. A simulação foi o desabamento do teto do ginásio de esportes em meio a uma apresentação do grupo de dança israelense. Em poucos minutos, as forças de defesas públicas de São Paulo já estavam no local, acionadas por funcionários e diretores do clube. E foi aí que começou o teste para todos. Conta para mim como que vai ser esse atendimento às vítimas aqui. Então, naquele primeiro momento, né, as vítimas que estão bem acabam saindo, ferimentos bem leves que estão conseguindo andar, saem do local. As que não estão vêm para essas 3 áreas, né? Área verde, amarela e vermelha. Aqui é feita uma outra avaliação e daqui, então, depois de já contido, feita a tala, o colar cervical, uma avaliação mais acurada dos médicos fora daquela área quente que a gente chama, então elas são conduzidas ou por ambulância ou aerotransportadas. E isso é determinado, enfim, pelas equipes médicas de socorro, qual a urgência de chegada ao hospital. A gente realiza anualmente, com exceção dos 2 últimos anos, o Simpósio Internacional de Gerenciamento em Catástrofe. E esses são 2 dias de troca de conteúdo científico, apresentação de conteúdos de situações que aconteceram durante os anos. E no último dia a gente faz esse simulado de integração das forças públicas e privadas, onde que eu representando o comitê que representa o Einstein, a gente procura fazer uma integração das forças públicas com as forças privadas para eles poderem interagir. Deus nos livre numa situação real de catástrofe que possa acontecer, que possa vir a acontecer. A gente tem a certeza de que as forças se conhecem, sabem como interagir e que vão agir de uma forma melhor. E logo saíram as primeiras vítimas da simulação do desabamento, encaminhadas para os atendimentos, desde os mais leves até as remoções mais graves, levadas para o hospital através de helicópteros e ambulâncias, que direcionavam os voluntários da simulação para 4 hospitais de São Paulo.
Mais de 40 voluntários ajudaram e participaram da simulação. É bem intenso ver todas essas pessoas e você acaba se envolvendo até emocionalmente, assim. Mesmo eu não estando numa situação grave, assim, você olha as pessoas tipo, sofrendo, mesmo que de mentira, e isso acaba até te afetando um pouco, mas eu tô achando uma experiência muito legal, até porque eu faço teatro e acho que isso me acrescentou muito, assim, participar de uma situação dessa, ver como que seria na realidade, né, para saber como agir. Foi uma experiência muito intensa. A minha personagem era uma avó que estava com a neta dançando e assim que a gente ouviu o escombro, é como se realmente aquilo tudo estivesse acontecendo e foi muito desesperador. Por outro lado, foi muito interessante ver as equipes agindo e saber que se houvesse uma situação real, a gente estaria protegido. O exercício ensaiou um acidente de grande proporção para preparar e treinar a integração de forças de segurança no resgate e na resposta de um acidente, envolvendo mais de 300 agentes de atendimento à emergência. Essa simulação é muito importante, na medida que a Polícia Militar possa atuar da forma mais rápida possível num eventual evento catastrófico de grande proporção. Então é importantíssimo nós mobilizarmos o efetivo especializado, cada um dentro da sua peculiaridade, para dar a mais rápida resposta e o atendimento para tentar preservar o máximo possível de vidas. Trabalhamos hoje aqui com 4 cães, na busca e localização de pessoas. O dia não parou porque nós já temos os cães a pronto emprego e o efetivo, ok? Achei um simulado muito importante para a população de São Paulo, porque todas as forças estão reunidas aqui e numa situação real, estamos todos preparados para ajudarmos aí, trabalhando juntos. Eu tenho a agradecer pelo convite ao DOV, do Hospital Albert Einstein. Estamos sempre à disposição. A Guarda Civil Metropolitana está sempre à disposição. Em quanto tempo que vocês receberam o chamado, vocês chegaram aqui? Olha, estima-se que um atendimento desse leve um tempo-resposta de 10 a 15 minutos pela magnitude. Então, quando um tipo de ocorrência dessa acontece, os chamados na central do Corpo de Bombeiros são inúmeros. Então, é direcionado toda uma força de trabalho para que isso seja atendido o mais rapidamente possível. Nessa simulação, vocês tinham noção do que ia ser ou vocês também chegaram de surpresa para fazer o atendimento? Não, as equipes que vêm de surpresa realmente. Existe um planejamento prévio, obviamente, com o comando da instituição Corpo de Bombeiros para que o simulado aconteça, mas as equipes não são informadas do que é que está acontecendo e só vão saber na hora. O Corpo de Bombeiros ele vive de treinamento. Para nós é muito importante esse treinamento, onde envolve várias organizações, onde a gente consegue colocar em prática a integração. Então aqui nós temos várias instituições trabalhando em conjunto dentro de um simulado de uma grande emergência para poder realmente, quando acontecer um caso real, realmente as organizações trabalharem de uma forma bem coordenada. Na realidade, esse grande simulado, houveram várias reuniões preparativas e cada representante de cada organização participou da reunião, cada um com a sua função específica. E dentro do que foi programado, hoje, pelo que a gente está acompanhando, está sendo bem executado. Foi montada uma mesa de crise com dirigentes da comunidade judaica que acompanharam e trabalharam simulando decisões a serem realizadas no momento da crise. Fernando, foi difícil gerenciar essa crise aqui no simpósio? Foi extremamente realista e é isso que a gente esperava, essa realidade. Foi difícil porque imaginar que você está vivendo um momento real e essa era a nossa obrigação torna mais difícil e mais realista ainda. Acho que nós fizemos um excelente trabalho aqui para nós, para a Hebraica e para a Federação dentro do simpósio e dentro do simulado de catástrofe. Nós fizemos um trabalho à parte de todo o trabalho que aconteceu e a gente fica com esse legado para o nosso clube, para a nossa comunidade. O que a gente precisa melhorar numa situação dessas, o que a gente precisa estar mais atento quando acontece isso e dessa forma estar sempre trabalhando em benefício do sócio. Kigner fala da importância da CONIB se juntar com a Federação, com a Hebraica, todo mundo compartilhando essa crise que felizmente é irreal, mas como que foi participar disso? Eu acho que a gente vive no Brasil com um ótimo problema. A gente acha que nunca vai acontecer nada.
Isso é um problema. A gente tem que entender que o mundo mudou, a situação conjuntural da política cada vez mais coloca a comunidade no foco. O Brasil passou a ser um centro de exposição pelo seu alinhamento com Israel. Isso traz bônus e traz ônus. Eu acho que a parte mais difícil que a gente tem que aprender a lidar é como você começa a localizar pessoas que são da comunidade, né, vindo ao Clube Hebraica, né, procurar informações, e você tem que saber até que ponto eu preservo o local, até que ponto eu preservo as vítimas, até que ponto eu controlo as famílias. Isso é um teste, né, é um teste de pressão, né, e orientados pelo DSC, né, pelo pessoal do SCAP, que estão preparados para isso, né, a gente tentou dar o nosso melhor, vamos sempre aprimorando. E qual foi a parte mais difícil e o aprendizado de ter feito esse simulado? Olha, a equipe toda entrou no clima do simulado. A gente ficou tenso, né? A gente estava tratando isso aí como se fosse uma realidade. É óbvio que numa realidade essa tensão vai aumentar muito mais. Mas é com os erros que nós vamos aprendendo. Na verdade não são erros, mas nós vamos vendo como que é importante nós obtermos a informação correta do caso, importante nós passarmos as informações para os órgãos de imprensa e principalmente para as famílias das vítimas acometidas. De um desabamento até ter esse esclarecimento poderia ser um atentado terrorista, isso nós tivemos que mobilizar toda a comunidade para um alerta. Cheguei até a falar com rabinos em relação a fechar a sinagoga, até está tudo resolvido. Então foi realmente uma situação muito real que nós vivemos aqui. O rabino sabia que era uma simulação mesmo? O rabino sabia. Mas foi mais difícil. Foi difícil tentar convencer ele para fechar uma sinagoga, mas conseguimos. Fecharam na realidade. Fechamos a sinagoga justamente pensando para ser a coisa mais real possível. Bom, primeiro a preparação para isso é gigante. A gente está preparando esse exercício desde o ano passado ainda. Praticamente uns 6 meses de preparação. Uma parte gigante preparada pelo Dov, lá com a equipe do Einstein, uma outra parte gigante preparada pelo time da Federação, DSC. E o desespero de Renata parecia real no simulado, quando ela não achava sua filha no desabamento e buscou ajuda na sala de crise. A simulação foi bem bacana, acho que é um exercício importante para todo mundo, né? Para a gente também, para a cidade de São Paulo. Tudo deu certo no meu caso, graças a Deus. Minha filha está aqui, sã e salva. E é isso. Acho que espero ter outros exercícios como esse para que a gente possa sempre evoluir. E onde que você estava que ninguém te achava? Primeiro eu comecei a passar mal, aí me levaram até para deitar assim com maca, com tudo, e eu falava, vão me levar para o hospital. Eu não me leva para o hospital, por favor. Preciso achar os meus pais. Aí eu consegui depois ir para ser as vítimas verdes, ser liberada para encontrar eles. Para Dov, um dos idealizadores e organizadores de toda a simulação, esse foi o 6º exercício, um projeto cuidadosamente realizado há anos e com sucesso. Em 2015, quando nós iniciamos esse projeto, em 2015 nós fizemos uma explosão na Chácara do Jockey, no final de uma festa rave. Em 2016 nós fizemos uma explosão, primeiro simulado de atentado terrorista na estação da linha amarela via 4 do metrô. Nós fizemos depois, em 2017, uma explosão numa turbina de um avião da Latam após o pouso no aeroporto de Congonhas. Em 2018 nós fizemos uma explosão numa arquibancada do estádio do Morumbi após um jogo, no momento de entrega de premiação. Em 2019, que foi o antecessor a esse, nós fizemos um simulado de um ônibus que invadiu uma via. Ele invadiu uma via onde haviam corredores participando de uma maratona, também com múltiplas vítimas. Sempre são múltiplas vítimas e tentando capacitar ambas as forças. O programa Shalom Brasil de hoje terminou, mas não deixe de acompanhar o nosso programa nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e no Instagram e no nosso site www.shalombrasil.com.br. Hoje nós terminamos o programa com um pupurri de músicas judaicas. Um grande abraço e até a próxima semana e Shalom Brasil! כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן
כשהשוק פתוח, הייתי ככה סתם הולך והחזה מתוח. כולם אומרים איזה קלון עובר בסמטאות, עושים שלום מכל חלון, כל הכבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי יש יותר כבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי תמיד למי יש יותר כבוד. שמעו אחי, אני עוד חי, ושתי עיניי עוד נישאות לאור. רבים חוכי, אך גם פרחי, ולפניי שנים רבות מספור.